A paz do Senhor. Eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta sexta-feira, dia 12 de maio de 2023. Ela se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E diz assim: Porque já bem sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Vou ler mais uma vez. Porque já bem sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. O capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo trata a respeito da coleta para os santos pobres de Jerusalém. E, no caso, a igreja de Corinto, Paulo repete o assunto. Ele já havia tratado em sua primeira epístola, no capítulo 16, no versículo 3. Diz assim: E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Durante o ano anterior, os coríntios tinham aparentemente perdido o interesse nesse projeto. Para incentivá-los a continuarem doando, Paulo contou acerca da graça que Deus havia concedido às igrejas da Macedônia. Essa graça não incluía apenas a salvação, mas os dons do Espírito Santo e ofertas voluntárias. Eles estavam, os macedônios, passando por muitas provas e perseguições. 1 Tessalonicenses 2,14 fala dos irmãos de Tessalônica. Paulo escreve: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo, porque também padecestes dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus fizeram a eles. Assim como nós sabemos que pela história, os judeus foram os primeiros perseguidores dos cristãos. Isso eu estou falando de maneira cronológica, né? Paulo usa o exemplo dos judeus para afirmar que os crentes de Tessalônica estavam também sendo perseguidos pelos seus próprios concidadãos. E em meio a esta situação, que Paulo descreve no versículo 2, que é de profunda pobreza que eles estavam passando, eles se sacrificaram e com entusiasmo rogaram a Paulo a graça de ministrar dessa maneira aos santos de Jerusalém. Romanos 15, 26. Pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Eles fizeram muito mais do que Paulo esperava deles. Eles comunicaram acerca das riquezas da sua generosidade. Agora o versículo 8 lido, esse é apenas o contexto, diz assim na parte A: Porque já bem sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre. Apesar do virtuoso exemplo das igrejas macedônicas, Paulo argumenta que a motivação real e mais constrangedora em dar é do próprio Senhor Jesus Cristo. Tito 2,14 diz assim: O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Cristo mostrou uma graça maravilhosa quando deixou as riquezas do céu. Ele, em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 5, ele fala: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Apesar dele ser rico, o texto diz que ele se fez pobre. Sobre isso, eu quero esclarecer alguns detalhes, porque alguns argumentam, hoje em dia, que Jesus era rico. Alguns falam acerca de uma próspera empresa de carpintaria
e chegam a afirmar de pais ricos. Mas meu plano nesta manhã é remover essa falácia usando a própria palavra de Deus. Eu estarei lendo um texto em Levítico 12, 6 a 8, que fala a respeito de oferta de sacrifício para a apresentação de filho. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, que está falando da mulher, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para expiação do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Mas o versículo 8, preste atenção. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomarás 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Veja que há uma exceção, era para levar cordeiro e pombinha. Mas se não houver recursos, Deus aceitaria 2 pombinhas. Essa é justamente a oferta em que José e Maria levaram ao templo para apresentar o Senhor Jesus. Isso é apenas sobre a condição financeira de José e Maria. Mas além disso, sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura, que ele morou na humilde Nazaré e que durante o seu ministério ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Mateus 8, versículo 20. Paulo lembrou aos filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Parte B. Para que pela sua pobreza enriqueceis. De que maneira o cristão vai enriquecer? A pobreza de Cristo, na sua morte, possibilita a riqueza espiritual do cristão. Cristo se fez pobre para que possamos receber as riquezas da sua salvação. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Dentre essas riquezas estão também incluídos os dons do Espírito Santo. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito de Deus vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. E como também compartilhar das riquezas da sua glória ao longo da eternidade. Romanos 9, 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Quero aqui encerrar esse vídeo com uma oração. Antes disso, eu quero aqui reproduzir a bênção do apóstolo Paulo às igrejas da Macedônia que contribuíram com voluntariedade. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Senhor meu Deus e Pai, te exalto e te adoro, Senhor, por esta manhã, eu estar, Senhor, aqui diante, Pai querido, desses espectadores. Peço-te, Senhor, que venhamos valorizar o sacrifício de Cristo, que se doou por nós. Ó Pai, que venhamos nos doar por nossos irmãos, que venhamos ajudar ao necessitado, para que possamos, Senhor Jesus, glorificar ao Senhor com nossas boas obras. Que Deus abençoe.